Graça e paz. Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa abordagem será arrependimento. Embora que a remissão dos pecados seja um ato pertinente à graça, manifestada por Deus através de seu Filho Jesus, ela está ligada intimamente à fé. Remissão significa o quê? Misericórdia, perdão dos pecados. Todos somos pecadores diante dos olhos de Deus. Deus, quando olha para a humanidade, diz as Sagradas Escrituras que não contempla um justo sequer. Todos, diante de Deus, pecaram. Então, o ser humano precisa de ser remido, precisa da misericórdia, precisa do perdão de Deus. E a graça proporcionou esta bênção para a minha vida e para a sua vida. A graça trouxe a misericórdia de Deus, trouxe o perdão de Deus através de Jesus de Nazaré, o seu Filho amado. Esta remissão está ligada intimamente à fé. Não tem como separar uma coisa da outra. Você não tem como separar o perdão, a misericórdia, a remissão da fé. Não tem como separar uma coisa da outra. Uma está ligada à outra. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, olha o que ele fala. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Interessante, esta passagem diz que está próximo de Deus, chegar-se a Deus. Não tem como isso ser feito sem a fé. A ausência de fé não irá me dar condições de me aproximar de Deus. É necessário que eu tenha fé para que eu me aproxime de Deus. Se eu for um ateu, se eu acredito só nas coisas materiais, eu não acredito nas coisas espirituais, eu não acredito em Deus, então jamais eu irei me aproximar de Deus, porque eu não tenho fé. Por isso que ele diz, o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, impossível se achegar. E impossível agradar, impossível atrair Deus para a sua vida sem a fé. Então, eu tendo fé, eu consigo agradar a Deus, eu consigo conquistar o favor, a misericórdia de Deus em relação a mim. E eu crendo em Deus, eu crendo nele, eu alcançarei, sem dúvida nenhuma, os seus benefícios. O livro de João, capítulo 3, versículo 15, faz menção de uma das inúmeras promessas, porque são várias promessas que a Bíblia enumera para que venhamos a alcançar mediante a essa aproximação mediante a fé. E o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15 diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele promete vida no lugar da morte existente na alma, por meio da fé. Então, queridos, é uma promessa que ele faz. Se você, em sua alma, reina a morte, se você está morto espiritualmente para Deus, o que é ser morto espiritualmente para Deus? É ter a ausência de Deus na sua alma. Então, quando o ser humano tem a ausência de Deus na sua vida, ele está morto.
Porque a vida só existe em Deus. A vida só existe na presença de Deus. E se você não tem comunhão com Deus, se Deus não habita em você, você está morto, segundo a palavra de Deus. Fisicamente, não, porque você anda para lá, anda para cá, você faz as coisas, você trabalha. Mas espiritualmente, você está morto para Deus. Porque você anda por sua própria conta. Você faz o que você quer, você resolve a sua vida. É isso que acontece. Você não tem Deus na sua vida. Você pode até pensar em Deus, você pode até falar no nome de Deus, você pode até dizer que acredita em Deus. Mas não adianta. Isso não tem valor nenhum, porque Ele não está em seu coração. Ele não vive dentro de você. Outro ponto muito importante aqui, prestem atenção, hein? A fé citada em Hebreus não é a fé natural, humana, mas aquela gerada pela graça por meio do Espírito Santo. Você precisa entender muito bem isso. O que é a fé natural humana? É aquela fé de que você vai acordar amanhã, você vai dormir hoje, você vai deitar, vai fechar os olhos e você crê que amanhã você vai acordar. Você vai tomar o seu café da manhã, o seu desjejum, vai para o trabalho, vai exercer a sua função profissional e que você vai retornar para o seu lar, para junto da sua família. Você tem fé que isso vai acontecer. Então essa é a fé natural. Você tem fé para esses tipos de coisa. Você acredita que você vai conseguir realizar os seus sonhos da sua vida. Esta é a fé humana, esta é a fé natural. Mas o que Hebreus está falando não é sobre esta fé, mas aquela que é gerada pela graça, através do Espírito Santo de Deus. E por meio desta fé, gerada por meio do Espírito Santo de Deus, que eu reconheço a divindade de Deus e a sua autoridade. O Senhor nos revela a sua glória. O Senhor é que revela estas coisas para o homem. É Ele impactando a minha vida e a sua vida. Nós temos aquela vidazinha, mas chega uma hora que o Senhor se apresenta na nossa vida. Deus se apresenta na nossa vida e diz: olha, eu sou Deus, eu sou a razão da sua vida, eu quero te abençoar, eu quero derramar a minha graça sobre você. E aí você recebe aquele impacto. É Deus que está falando comigo. Estas coisas que eu estou ouvindo, é Deus falando comigo. E eu estou vendo que esse Deus é Deus de autoridade. É um Deus diferente, é um Deus de poder. Então, a fé que é gerada pela graça por meio do Espírito Santo em minha vida me leva a ter este entendimento acerca da divindade de Deus e a sua autoridade. Sendo Ele um ser divino, Ele está revestido de quê? De eternidade. O Espírito Santo de Deus me leva a compreender isso. Que Ele é um ser divino, e sendo um ser divino, Ele é eterno. O livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, você vai encontrar ali a seguinte passagem: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Olha que palavras gloriosas. Alfa e Ômega, princípio e fim. Nestas palavras que ele usa, ele está trazendo para nós uma informação muito importante, que nele resume todas as coisas. Quem é que precisa do ponteiro do relógio? Nós que precisamos para poder nos orientar durante o dia. Nós precisamos de um calendário com os meses do ano para nós nos orientarmos em que época do ano nós estamos. Nós precisamos de primavera, outono, inverno, verão. Nós precisamos das estações do ano. Nós precisamos contar o tempo. Por quê? Porque nós estamos presos no tempo.
Mas Deus não precisa dessas coisas, porque Ele é eterno. Para Ele não existe hora, para Ele não existe mês, para Ele não existe dias, não existe anos, não existe séculos, nem milênios, porque sendo Deus, nele se resume todas as coisas, então Ele não se preocupa. Mas para que possamos entender a sua essência de eternidade, Ele usa essas palavras, princípio e fim, primeiro, derradeiro. Porque nós estamos acostumados com estes exemplos, mas não significa que Deus tem um princípio e que Deus tem um fim. Nele se resume todas as coisas. Então, o Espírito Santo de Deus nos leva a ter esta compreensão, este entendimento. Ele é um ser divino e, na sua divindade, Ele é eterno. Esta fé gerada pela graça, que me leva a crer na divindade e no poder de Deus, também me revela que Deus tem o poder, por meio de Jesus, para me perdoar. Entende, querido? Por maior que sejam os meus pecados cometidos. Muitas pessoas cometem pecados uns distintos dos outros. E segundo a nossa percepção, diferenciamos pecados grandes de pecados menores. Aqueles pecados que são pequenos, nós não levamos tanto em conta, porque não nos agride, não nos ofende, não machuca tanto a consciência. Mas existem pecados que são assim um pouco demasiados. O filho que mata o seu pai, que mata a sua mãe, poxa, que pecado horrível. A mãe que mata o filho, o pai que mata o filho, que situação terrível. Então são pecados gritantes. Num assalto, o homem vai e mata a vítima. São pecados gritantes, E são estes pecados que muitas vezes cometidos por estas pessoas, onde nós achamos que elas são imperdoáveis. Nós não aceitamos que estas pessoas venham um dia a ser perdoados. Poxa, ela matou o seu filho, ele matou o seu filho, esta pessoa matou o seu pai ou a sua mãe, este homem assassinou o seu próximo. São pecados tão grandes que achamos que são imperdoáveis. E aqueles que cometem também se acham também que são imperdoáveis. Mas a fé gerada pela graça, ela é gloriosa, ela é maravilhosa, porque ela me leva a crer em Deus, e me leva a crer que Ele tem o poder de perdoar estes pecados horrendos, estes pecados terríveis na vida do homem e da mulher. A fé gerada pela graça me dá essa certeza, me dá essa convicção. A confiança gerada é tão poderosa que me leva a não me preocupar com o meu passado, pois entendo que todos os pecados foram apagados por Deus. É isso que a fé gerada pela graça me leva a compreender. Olha o que o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 33 e 34 diz. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Oh, que palavra maravilhosa! Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Meu amado, se a graça de Deus, por meio da fé, me leva a crer que os meus pecados foram perdoados, não importa quem venha dizer, olha, você fez isso e isso no passado. Eu me lembro que você fez esta coisa errada e que trouxe muitas consequências. Você não vai se preocupar,
com aqueles que lembrarem do teu passado. Você não vai se preocupar com o dedo apontado para você. Por quê? Quem te justificou é Deus. E quem morreu por ti foi Cristo. E quem ressuscitou dos mortos foi Cristo, aleluia, para que a graça de Deus se tornasse uma realidade na sua vida. E esta graça trouxe para a sua vida o perdão. Como vemos, a fé gerada pela graça é fundamental para o perdão dos pecados. Você precisa entender isso. Muito importante você entender isso. Que a fé gerada pela graça é fundamental para o perdão dos seus pecados. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa tomar posse, você precisa permitir que a graça gere em você esta fé poderosa para crer que os seus pecados foram perdoados em Deus. E é justamente esta fé que me levará ao arrependimento. Oh, aleluia! É esta fé gerada pela graça me levará ao arrependimento. A palavra arrependimento significa mudança de mente. É isso que significa a palavra arrependimento. Um exemplo, eu reconheço que o pecado que pratico é errado. Então eu luto para que ele não faça mais parte da minha vida, com a ajuda do Espírito Santo. Você muda a sua mente, você muda o seu entendimento quanto às coisas erradas. Eu reconheço que o pecado que pratico é errado. Poxa, o que eu estou fazendo é errado. Aborrece a Deus, entristece a Deus, me afasta da presença de Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou lutar para que este mal não se faça mais presente na minha vida. Então, eu luto, mas sozinho? Não, sozinho eu não consigo. Sozinho ninguém consegue. Eu preciso de quem? Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus. E é aí que eu faço o quê? Eu vou buscar a Deus em oração. Eu vou buscar a Deus, clamar a Deus, vou buscar, Senhor, me conceda, me encha do teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo tome conta da minha alma, preencha minha alma, que o teu Espírito Santo me fortaleça, que o teu Espírito Santo me ajude. Ou seja, você vai clamar e vai buscar a manifestação, a presença do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque você não quer mais permanecer no erro, você não quer mais que o pecado permaneça na sua vida. Por quê? Porque você chegou a essa conclusão, esse entendimento, ou seja, uma mudança de mente. Mas vamos dizer que ao pecar, eu sinta tristeza, um peso enorme na consciência. Fico abatido e até choro. Me sinto um culpado e incapaz de continuar nos caminhos de Deus. Ah, eu pequei. Como eu estou triste. Ah, como eu estou com a minha consciência pesada. Ah, eu me sinto abatido. Aí eu começo a chorar. Senhor, pequei. Deus, pequei. E aquele sentimento de culpa. Ai, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Eu estou em pecado. Eu estou vendo que não dá para continuar na presença de Deus. Eu vou deixar de ser cristão, porque eu só vivo pecando, eu só vivo fazendo coisa errada. E eu estou vendo que eu não vou conseguir. Pergunto a você, querido. Vamos lá, pergunta a você. Neste caso, houve arrependimento? Não houve, claro que não houve arrependimento, meu amado. O que houve foi uma enxurrada, uma explosão de emoções atrelada ao sentimento de culpa. Isso que aconteceu com esta pessoa. Não houve uma mudança de mente, não ocorreu o arrependimento nessa situação. O que houve ali foi o quê? Tristeza, sentimento de culpa,
ele ficou abatido, chorou, se sentiu incapaz de continuar na vida cristã. Foi isso, foi uma explosão, uma enxurrada de emoções atrelada ao sentimento de culpa. Mas olha o que diz a carta de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha lá o que diz. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha aí, os dois exemplos que eu citei. O primeiro exemplo é a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Aquele que se arrepende, ele luta, ele busca Deus, ele clama a Deus, ele se entrega à presença de Deus para que o mal não permaneça em seu coração. Ele luta, ele clama, ele busca, ele se dedica mais a Deus. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Sim, por quê? Porque a pessoa fica entregue a quê? A tristeza, fica entregue ao peso do pecado, aquele sentimento de culpa, de incapacidade, que não gera nada senão somente morte. É isso que Paulo está falando. Este tipo de arrependimento só gera morte na vida da pessoa. Mas o verdadeiro arrependimento, promovido pela graça, traz uma tristeza diferente da tristeza do mundo. A tristeza segundo a graça nos leva a sentir a culpa, os danos causados pelo pecado e suas consequências, e nos leva a se aproximar daquele que tem o poder para libertar. Mas a tristeza da natureza caída é apenas superficial, momentânea, não gera mudança nenhuma. Essa é a verdade. Não gera mudança nenhuma. Então, queridos, vamos ficar tristes porque pecamos? Claro. Poxa, não devia. Eu tenho consciência. Você conhece a palavra de Deus. Eu não sei ler, mas você ouve a palavra de Deus, as pregações, então você sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas este sentimento, esta tristeza, segundo a graça a qual você está inserida, vai te levar a você intensificar a sua busca por Deus. Vai te levar a buscar a Deus. Vai te levar a você se consertar com Deus. Vai levar a você se aproximar de Deus. Então, isto é o genuíno arrependimento. Esta é a verdadeira atitude daquele que verdadeiramente se arrepende diante dos olhos do Senhor. Então, queridos, nós precisamos prestar muito atenção quanto a isso. Fato é que a tristeza e o sentimento de culpa não é o fator predominante para o arrependimento. Precisamos aprender e atentar muito bem para isso. Eles acompanham, sim, vão acompanhar, mas não é o fator predominante. Mas o que é válido é a consciência clara de que, permanecendo no pecado, será condenado ao sofrimento eterno e que é necessário mudar este quadro em Cristo. Amém, queridos? Eu quero terminar aqui estas colocações acerca do arrependimento e espero que você tenha aprendido bastante. Queridos, que Deus te abençoe e o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração e que a graça de Deus venha abundar sobre a sua vida. Tá bom, amados? Vamos orar? Vamos falar um pouquinho com Deus? Oremos ao Senhor. Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado pela tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque se revelastes a nós, se manifestastes a nós, através, ó Deus, da sua graça, maravilhosa graça, ó Deus. E esta graça maravilhosa, Senhor Deus, produziu, gerou fé em nossos corações para crer no teu poder, para crer na tua divindade, na autoridade, Senhor. E tu és aquele que tem poder, Senhor Deus, tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Tens o poder, Senhor, e a autoridade para pagar as nossas transgressões, Senhor Deus, e nos tornar,
homens e mulheres, Senhor Deus, lavados, remidos pelo sangue carmesim, o sangue do Cordeiro. Meu Deus, repreenda todo o sentimento de culpa. Repreenda, Senhor Deus, todo o sentimento maligno de tristeza, Senhor Deus. Repreenda todos esses sentimentos que nos afastam de Ti, ó Deus. Todos estes sentimentos, Senhor Deus, que nos escravizam, Senhor Deus, e nos levam à morte. Mas, Senhor, que a Tua esperança seja vívida em nossos corações e que possamos caminhar, Senhor, em Tua presença com alegria, sabendo que o Senhor é o nosso advogado. Pai querido, assim eu oro e assim te agradeço e entrego todos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz.